Vamos pra um lugar onde não somos bem-vindos e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou a Cal. Eu sou o Fábio. E eu sou o João. Sim, como vocês puderam ouvir, a gente tá com uma vozinha nova aqui. Temos convidados hoje, o João do Locadora do Trash. Pessoal, obrigado, primeiramente honrado aí de participar do Terror Sem Medo. Vocês podem encontrar a gente, né, o Locadora do Trash. Na verdade, falar o seguinte, né, o site, né, o Terror Mania morreu, a gente só tá no Instagram, na verdade, né, que vocês encontram a gente no @terrormania666, né. Lá sai todas as informações referentes ao Locadora do Trash, né, que a gente sempre tá comentando um pouco sobre filmes, quadrinhos também agora, né? Séries principalmente, né? Tá a Dani, a Isa, o Kaique. A gente sempre tá comentando um pouco lá sempre sobre trecheiras e tal, né? Aquelas coisas gostosas, né? E sanguinárias de sempre lá. Então, sempre de sábado, né? A gente tá procurando lançar um episódio novo lá pra vocês curtirem. E, pô, o João, eu fico honrado de convidar, porque o João é um amigo nosso, que a gente se conhece pessoalmente também, né? É verdade. Sim, verdade. Foi num evento, a gente tá devendo uma visita aí entre nós aí, mas teve pandemia, mudanças e tudo mais, mas uma hora vai rolar de novo. E, pô, eu já participei, sei lá, umas 10 vezes, 20 vezes lá do Locadora do Trash, agora o João que vai ficar vindo participar aqui direto com a gente. É verdade, a gente ficou honrado de ser o primeiro convidado também aqui do Terror Sem Medo. E falta vocês irem também novamente lá, viu? Mas hoje a gente chamou o João aqui pra gente falar sobre a nona arte. Olha aí. Pela primeira vez, a gente traz aqui uma história em quadrinho, né? E a gente escolheu, né, um grande lançamento do Pipoque Nanquim, um quadrinho de terror pesado. E essa semana vamos falar sobre Infiel, de Pornsec Picket Shot. E temos sinopse do quadrinho, João? Temos sim. O quadrinho me deu uma surpreendida bastante, mas ele acompanha a história da Aisha, né? Que é uma jovem americana, muçulmana, né? De Nova Jersey. Ela é meio que atormentada, né? Por visões aterrorizantes de djinns, né? Que são aqueles espíritos da cultura do Oriente Médio, na verdade, né? Da cultura islâmica também. No meio de tudo isso, o prédio onde ela mora sofre um atentado, né? No quadrinho a gente vê esse pós-atentado. Pessoas que moram lá, o que vivem no meio dela, vivem esse pós-atentado, só que a Aisha começa a viver com medo, né? Tanto por conta, acho que, da pressão, né? Dela ter essa cultura islâmica, né? Dentro dela, e também pelas visões do que ela tá tendo, né? Dos demônios e tal. E a gente começa a acompanhar o que acontece com ela, né? Eu gostei bastante, né? Um pouco assim da sinopse também, eu gostei bastante por conta que ele coloca a questão do preconceito, né? A intolerância e tal, né? Dentro do quadrinho. E como ele trabalha também, né? Os autores aí trabalham o antes e depois muito bem colocados dentro do quadrinho. Então é bem legal, assim, essas questões aí. Como que a gente faz pra ler esse quadrinho, Bolitz? Você pode adquirir nas melhores lojas do ramo, né, que vende quadrinho, ou então pela Amazon, se você quiser comprar pelo link que a gente vai deixar aí no post. Tem versão e-book também? Assim, não faço ideia. Mas assim, quadrinho Pipoque Nanquim, eu recomendo comprar o físico, né? Que é toda uma experiência de você ler, né? É muito bom. A capa é sempre belezinha, que a gente tá com ele aqui na nossa frente, então ficou passando a mão aqui na capa. E lembrando que teremos spoilers de Infiel. Como a Cal já falou logo no comecinho, né? Esse quadrinho, ele é criado pelo Pornsec Picket Shot. Ele é o roteirista e criador da história. Ele é um cara tailandês-americano. Eu não sei se tem algum outro termo, né? Porque tem ítalo-americano, sino-americano, mas como ele é tailandês-americano, não sei. Mas ele é um tailandês-americano. E ele é um cara muito conhecido no meio dos quadrinhos, porque ele editou grandes histórias aí do Monstro do Pântano, dentro da Vertigo, que era um selo para adultos da DC Comics. Hoje em dia o Vertigo virou DC Black Label, então não existe mais, mas ele trabalhou naquela época, participou como editor de muitos quadrinhos que ganharam o Eisner. Então o cara, ele tem um know-how ali no meio. Esse é o primeiro quadrinho dele como roteirista, então ele trouxe toda essa experiência dele de terror e tudo mais. Cara, a gente lendo o quadrinho, a gente vê, né? Tem duas coisas que é muito interessante. Além do roteiro, lógico, tem uns buracos assim, que a gente vai comentar, que fica meio estranho na história, mas enfim, ele é um roteiro bem redondo. Para um primeiro roteiro de um cara, tipo, realmente é uma história muito boa. Tem uma visão de mundo muito interessante, principalmente do povo americano, norte-americano. Mas, enfim, o que destaca pra mim é o visual, né, cara? A arte e as cores são incríveis, né, cara? Cara, sensacional. A arte ficou por conta do Aaron Campbell e as cores ficou pelo
José Villarrubia, que também editou. O José Villarrubia, ele foi o editor do quadrinho a pedido do próprio Pornisheck, porque ele mesmo não queria se editar, né? Ele queria a visão de uma outra pessoa para ele não trazer os vícios e maneirismos dele para dentro do quadrinho. O cara fez as cores, que, porra, tem umas cores animais nesse quadrinho, cara. E trabalhou ali como editor. Não sei se vocês pesquisaram sobre como que o Aaron, ele desenvolveu o desenho do quadrinho, né? Porque quando você tá folheando, você percebe que os personagens humanos e os jeans, os monstros ali, eles têm um design diferente, né? Foi dito até pelo próprio Pipoca, né? As pessoas foram desenhadas no modo tradicional, feito à mão mesmo, com lápis e tudo mais, e os monstros foram feitos digitalmente. Eles têm um formato estranho, tem umas cores diferentes, cara, e isso dá um realce incrível, né, cara? Mostra realmente ali, ele consegue dividir a realidade e a fantasia de uma forma foda ali, né? É verdade. E fica muito bonito, né? E amedrontador. E deu uma misturada de estilos, né? Bem isso que você falou. E a questão também meio do sonhar, parece, né? Já tá entrando no Sandman aí, mas sim. Do sonho muito. E tal, né? Que fica as coisas aí. Uma coisa que você falou aí, né? Do Pornisheck, não vou saber falar o nome dele, o sobrenome. O Pornisheck, eu tava vendo aqui, né? Quando vocês estavam falando a lista, né, do que ele produziu e tal, eu vi também que ele fez umas coisas bem autoral, que eu achei bem interessante, que ele fez umas coisas tipo de detetives e tal, né, que esse Good Asian, né, The Good Asian, me lembrou também umas coisas que tá no meio do quadrinho também, que, por exemplo, não é só questão terror, então, do terror, né, mas a questão da investigação e tal, né, que eles começam do zero também, a investigação, pra saber o que tá acontecendo e tal, né, isso que eu achei interessante. Daí até dar uma dica aí, saiu uns quadrinhos, uns 2 quadrinhos, né, que eu li, né, que é o Fade Out e o Criminal, do Ed Brubaker, do Sean Phillips, que também entra pra essa parte aí do noir e tal, sabe, de investigação, que puxa essa questão, né, do crime, do detetive que vai atrás daquela pista e tal, e eu gostei disso, né, e é bem isso que o quadrinho também, né, do Infiel vai buscar, né, não só a parte do terror, mas também a parte da investigação e tal, né, que até a própria Medina começa a fazer, né, essa própria investigação e tal. Sim. Com outro cara lá, que eu esqueci o nome também, o outro asiático também, que eles vão começar a investigar. Enfim, eu esqueci o nome. Eu também não lembro. É porque esse quadrinho tem muitos personagens, né? E nem todos a gente consegue gravar o nome, né? Que eles não falam o nome o tempo inteiro, né? Sim. É verdade. Porque ele trata muito com naturalidade as pessoas, e a gente não fica falando o nome da gente o tempo inteiro um com o outro, né? Ele tem uma fluidez muito de vida real, assim. E eu gostei muito disso, dessa parte da investigação, né? Que é bem legal. Que você mostra como o autor conseguiu trabalhar bem as partes, né? De influências, né? Não tudo que ele trabalhou, né? É incrível como o quadrinho, ele tem esse movimento mesmo, né? Ele causa essa tensão na gente, ele prende a gente na história, né? Eu mesma que falei que eu ia ler de pouquinho em pouquinho, acabei lendo quase tudo de uma vez só e acabei guardando ainda a história, né? Porque às vezes a gente lê de uma vez e acaba esquecendo alguns pontos marcante, e tudo. né? Ele é muito marcante. Todos os pontos, eles são muito marcantes, assim, porque você vai criando a história na sua cabeça também, cada ponto. Então, é muito legal, assim, sabe? Ele cria um terror que dá medo mesmo, assim, mesmo você lendo o quadrinho. Porque uma coisa é você ler um livro de terror, você vai criando tudo na sua mente e você fica com medo do que você tá criando. No quadrinho você vê um pouco dali, né? Então essa criatividade a gente acaba perdendo um pouco no quadrinho por conta de já ter ali, né? O cabelo da pessoa, o que a pessoa tá vendo. Mas mesmo assim, ainda dá esse medo, dá essa agonia, dá essa tensão toda também. Eu achei super interessante. Sim. Eu gostei bastante. Quanto a essa questão do jeans, dos monstros, de trabalhar muito com o sonho, né? Que o João falou. Pra mim, ele também, além dessa parte do sonho, ele trabalha muito com aquela parada assim, tipo do vulto, que a gente tem, sabe? Tem um momento mais pra frente que a Aisha, ela tá na casa da Medina junto com os amigos e tudo mais, conhecendo os amigos, que ela olha pra trás de um arbusto e vê um... Porra, é foda. Cara, quantas vezes a gente já não passou por isso? Né? Às vezes de visão periférica mesmo, né? Você acha que viu alguma coisa e... Eita, vi alguma coisa. E essa parada dos monstros aí, dos jeans e tal, o Pornisheck, ele trouxe a influência do Junji Ito, né? Pra dentro do quadrinho, né? Cara, quem conhece o Junji Ito, ele já leu as obras, que também tem bastante coisa no Pipoca e Nanquim
pra você ler ali, né? Eu sou fã do Junji Ito, tenho alguns quadrinhos aqui. Tem influência total ali. Assim, é influência, né? Não é uma cópia nem nada. Até porque é diferente a forma que o Junji Ito trabalha, mas tá bem claro ali, né? Segundo o pessoal do Pipoca, o Hornacek, ele deu de presente pro pessoal o Uzumaki, né? Tanto pro Villarrubia quanto pro Campbell, para trabalhar como influência do terror dentro do quadrinho, né? E tem a parada do Jordan Peele, né? Que trouxe à tona o terror social, né? Que ali tá muito bem empregue. Se tiver uma adaptação cinematográfica desse quadrinho, tem que ser feita pelo Jordan Peele. Nossa, sim, muito. Quando vocês estavam falando, né, teve a pauta que eu pensei nisso também, né? As questões aí, porque eu achei muito assim, você vê que os inimigos, mais a questão racial, a questão tipo do problema mesmo, são as pessoas brancas, né? No quadrinho, sim. Né? Por exemplo, tem uma primeira cena que eu tava lendo, né? Aquele X, né? No braço, acho que de uma mulher lá. Que é tipo, você vê que é até uma questão meio símbolo neonazista, né? Quase, né? Sim. Aos poucos você vai vendo outras questões que vai aparecendo, né? Aqueles vizinhos lá de cima, na memória, né? Tipo, que volta, né? Que eles querem se justificar, sei lá, de outro professor, né? Que foi despedido porque ele fez uma palestra falando se a escravidão nos Estados Unidos valia a pena ou não. E daí ele quer justificar, sei lá, a miséria dele, né? De agora ele tá na bosta por conta, né? De sei lá, de pessoas, né? Ocuparem o espaço dele. O outro cara lá, né? Que eu comentei, fez, vamos dizer, o atentado, também tá na bosta por conta, né? De pessoas. A mulher dele também, eu não consegui a peça de teatro porque falaram que tem pessoas brancas demais e tal, né? Sim. É aquela coisa, né? Que a gente vê até hoje, né? A gente vê isso daí. Sei lá, o filme tem muita gente negra e tal, então é lacração e tal, né? Que vê, né? Um quadrinho muito atual, assim, né? E tem que ser assim, tocar nessas feridas mesmo e tem que falar, né? Produzido ainda mais para outras mídias, né? Principalmente acho que no Brasil de hoje em dia, que tá mais escancarado ainda o racismo, né? Por conta dos problemas que a gente teve, né? Por conta, né, desses 4 anos e principalmente por conta, né, dos atentados que a gente tá tendo aí, né? Em escolas, né? Então umas coisas bem que precisa ser tocado nessas feridas aí. A gente tava assistindo um vídeo do Ministério dos Quadrinhos, ele tava falando que esse quadrinho ele não foi tão badalado assim, né? Geralmente os quadrinhos do Pipoca Nanquim são bem badalados, são comentados e tudo mais. Como eu não sou do meio dos quadrinhos, eu não tô em grupos nem nada, pra mim assim, cara, eles lançaram a pré-venda, eu comprei. Eu gosto de história de terror e eles deram eles fizeram um vídeo foda, uma sinopse foda, falando bastante coisas interessantes, então eu falei, mano, eu quero. Eles mencionaram o Jordan Peele, eu falei, velho, vou comprar porque, puta, é foda, né? E aí ele mesmo fala que, assim, como não teve uma movimentação, muito possivelmente esse racismo também tá no leitor, né? Não só dentro da história, né? Então, extravasa pro mundo real, né? Claro que a gente sabe que o racismo tá presente em todos os lugares, mas quando a gente vê uma mídia que aborda, a gente vê isso tão claramente assim, né? Tipo, das pessoas que a gente conhece em volta da gente, que tipo assim, o cara lê, conhece, muita gente não fala do quadrinho. Né? Sim. Foi um exemplo meu, tipo assim, eu acompanho alguns canais de quadrinhos, mas eu realmente não ouvi falar desse quadrinho. Eu acho que só vocês que me apresentaram deles quando vocês falaram, Fiel e tal, Pipoca Nanquim. Falei, nossa, né? Acompanhando eles no YouTube e tal. Só o único vídeo que eu vi deles recentemente foi falando do último Ronin, né? Das Tartarugas Ninjas. Do restante, não ouvi falar. E agora vocês falando assim, realmente foi até um choque, assim, de ficar preocupado. Acho que deu uns 2 passos atrás em relação a alguns canais de YouTube aí, né? Porque realmente, né? Eu também assino muito canal de YouTube que, cara, de quadrinho e, cara, passou assim. Sabe, Tartaruga Ninja, a galera fez vários vídeos. Pra gente ver como é uma coisa estrutural, né? Sim. Às vezes a gente fica, que nem aqui no quadrinho, ele fala muito sobre essa questão mesmo, né? Que nem a Aisha, ela é uma pessoa que ela é constantemente perseguida pela xilofobia, pelo racismo. E isso é tratado, no caso, os personagens, né? Eles tratam ela como se ela fosse paranoica, como se ela tivesse com algum problema. Por que ela tá tendo esses pesadelos? Por que ela tá tendo essa paranoia com todo mundo, sabe? Quando a gente vê, né, que
que, esse quadrinho é tão bom e ninguém tá falando, quando a gente entende um pouco o motivo pelo qual as pessoas não estão falando, a primeira coisa que vem na mente é, cara, ninguém tá falando porque talvez trate sobre islamismo e tudo, e tipo, as pessoas não querem saber disso, as pessoas querem saber sobre outros tipos de quadrinhos, assim, sabe? Estranho isso, não é? Aí parece que a gente tá sendo paranoico pensando nessas coisas. Sim. Mas não, porque parece que a gente tá vendo racismo nas coisas, a gente tá vendo preconceito em tudo, mas é preconceito em tudo, sabe? Então, a gente tem esse pensamento e o quadrinho fala exatamente sobre isso, sobre essa paranoia que as pessoas, elas vivem, e na verdade não é uma paranoia, porque quando você passa por isso, você vê isso em todo lugar. É muito difícil, né, você desvencilhar disso, assim, né? Sim. Você desvencilhar de olhares. Você falando do tema e tudo mais, é interessante, assim, pra gente já partir pra história, né? Falar sobre as editoras, né? Que ele saiu originalmente em 5 partes pela Image Comics. Na atualidade, a Image já teve lá seus anos de glória, lá nos anos 90, onde fazia aquela cópia de um monte de super-herói. Mas hoje em dia, é uma editora de quadrinhos que lança quadrinhos com maior qualidade, né? E ele sai muito do nicho de super-herói, foge do comum, né? Tem bastante quadrinho de terror. Né? Se eu não me engano, Walking Dead era lançado pela Image. É uma editora que aqui no Brasil ela vem por outras editoras, né? Então é bom o Pipoca trazer, né, cara? E assim, falando agora sobre Pipoca, né, cara? Eu sou um grande consumidor do conteúdo do Pipoca Nanquim. O Fábio é mesmo, porque ele vê vídeo e já compra. Sim. Eu acompanho os caras desde que eles tinham um podcast há muitos anos atrás, e aí eles migraram pro YouTube, e aí eu continuei acompanhando os caras, e aí eles lançaram a editora, e eu consumo bastante coisa. Não compro tudo, né, porque eles fazem muitos lançamentos. Sim, tem coisa que me agrada e tudo mais, mas eu sou um grande consumidor, gosto bastante, gosto dos caras, inclusive, não conheço eles pessoalmente, mas gosto deles, assim, do jeito que eles tratam as coisas. Cara, eles têm trazido muita coisa boa. Os caras têm trazido o Junji Ito, cara, muita coisa boa do Junji Ito. Porra, esse quadrinho é foda. Tartarugas Ninja, que eu acabei de falar, pô, isso foi lançado no Brasil há muito tempo, e eles trouxeram o último Ronin, um conteúdo foda, que chamam de o Cavaleiro das Trevas das Tartarugas Ninja, né, esse último Ronin. Todas as glórias, tanto pra Image e pra Pipoca, são bem-vindas, assim. Eu acho que os caras mandam bem. E não é só porque eles vão ouvir, não. Porque tem coisa deles que eu não gosto, né? Aliás, tem muito mais coisa que eu não gosto do que eu gosto. Então, o que eu gosto eu dou mais valor, né? Confesso, assim, eu não gosto de mangá. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de mangá. Eu comecei a comprar mangá por conta deles também. Na verdade, tenho pouca coisa deles. Eu só tenho, acho que um volume mesmo da Tartarugas, que eu ganhei de presente da minha esposa. Comprei só o Musashi. Eu tô aqui na minha frente até, o Rokutashi, é a história daquele pintor, sabe, da onda, daquele quadro da onda e tal. É do Shotaro Shinomori essa, né? O preço da desonra e tal é muito, muito bom. Dei uma folhada, claro, né, antes de ler, mas eu gostei, assim, pelo menos da sinopse e tal, da arte e tal, né. Então a Pipoca Nanquim me fez comprar mangá e achei muito, muito bom aí. Eles são de parabéns, né? No que eles lançam e tal. Não dá pra comprar tudo porque é muito caro. Sim, Falou da Image Comics, né? Só dizer, né, que eles fizeram a Paper Girls, que era uma série que eu tava lendo, né? E depois virou série também na Amazon Prime, né? Mas já foi cancelado. Mas é uma série muito boa de quadrinhos e tal, né? Que ganhou, acho que até o Eisner, que vale muito, muito a pena ler também, que é bem interessante também. O Saga, que também é uma série que eu não li direito, mas só vi umas coisas por cima, parece que vai ser também adaptado pra TV também, que é uma série também muito boa aí, só dando esses puxadas aí. Sim, mas é legal porque isso tudo foge daquele nicho de super-herói, né, cara? Tipo assim, não que a gente não goste, eu gosto de super-herói, inclusive, não tô com a camisa, tô com a camisa da Tartaruga Ninja. Mais cedo eu tava com a camisa do Superman e tal, eu gosto de super-herói, eu não tenho aquela ojeriza que a galera tem, tipo, não, super-herói, não, eu gosto de super-herói, mas também gosto do nicho fora do super-herói, que eu acho interessante também, né? A gente tem muita coisa fora do universo super-herói em quadrinhos interessante pra ler, né? Começando a falar
falar um pouquinho sobre o quadrinho em si, né? A gente tem um prefácio muito foda, escrito pela Tananarive Du, que ela é autora do The Good House e Ghost Summer, vencedora, né, do prêmio American Book. Esse prólogo mesmo, ele é incrível, assim, sabe? Ele instiga você mesmo a querer ler o quadrinho, a querer saber um pouco mais, né, sobre o quadrinho, que eu comecei já por ele, né? Então eu não fui direto pro quadrinho, eu comecei lendo, assim, só pra ter um gostinho, assim, da história. Fala um pouco sobre a questão do terror, né? Como é que funciona esse horror. Embora ela fale que é um terror um pouco leve, eu particularmente não achei lá nada leve. Eu li antes de dormir e eu tive um puta pesadelo no dia. Eita! Eu achei que eu não fosse ter, porque eu até mano, antes de eu ler o quadrinho, inclusive, o Fábio falou pra mim, né? Não lê antes de dormir, porque ele é meio pesado. Aí eu pensei, tranquilo, né? Eu li o prefácio e eu vi que, eu acho que rola, sabe? De ler. Inclusive, a própria história mesmo, eu achei um pouco pesada, tudo, mas não é tão aquela coisa, assim. Realmente, ele é muito gostoso de ler, é muito fluido. Cara, eu tive um puta pesadelo e eu pensei, mano, realmente, não dá pra ler antes de dormir, não. Apesar da gente meio que subjulgar o que a gente tá lendo, né? E eu achei incrível o fato dela dizer, né? O que me deixou mais com muita vontade de ler mesmo o quadrinho naquele momento antes de dormir, foi que ela comentou aqui, né? Infiel apresenta personagens e mulheres não brancos em meu cenário favorito de horror, A Casa Assombrada. E eu pensei, interessante. Tudo que remete à questão feminina mesmo, eu acho incrível, sabe? Porque por mais que a gente tenha, né, muitas personagens, tudo, ver essas personagens no momento de força mesmo, sabe? Você vê essa força feminina, mulheres se ajudando, mulheres se alavancando, sabe? Sem essa rivalidade, tudo. Eu acho incrível, assim, sabe? Então essas histórias me instigam bastante pra ler. Então eu achei, pra mim é um prefácio que me faz muito querer me aprofundar no quadrinho mesmo. Você falou dessa questão das mulheres e tal, e é escrito por um homem, né? Então é interessante a visão que ele tem, né? Provavelmente ele deve ter tido o auxílio de alguma mulher pra escrever, né? Eu achei legal esse endossamento, assim, não sei se é endossamento que fala, né? De uma mulher sobre o tema. Com certeza. Que eu achei muito foda. bom. Eu falei, cara, legal. Eu achei de um cuidado muito bonito, assim, trazer uma mulher pra fazer esse prefácio. Sim. Porque ela abre mesmo o quadrinho, né? Não coloca lá no pós-fácil pra dizer, pra arrematar a história. Coloca aqui, olha, é isso que você vai ver. Sim. É a história de uma mulher. Eu também não acho um terror leve. Eu também tive pesadelo e eu tenho problemas com lugares, né? Tipo, eu vou com lugares que eu moro, que eu já morei, que eu moro. Então, mais pra frente eu vou abordando isso. Então, ele tem esse quadrinho me toca de uma forma diferente também, né? Mas no prólogo tem 2 pagininhas, só 3, na verdade, né? Porque é uma página inteira e um verso. Que já te dá ali o que você vai ver, cara. Ela tá sendo atormentada por uma parada que abusa dela, né? Abusa dela em vários jeitos diferentes. E aí, mentalmente, fisicamente. Que é esse prólogo que já chama o que vai acontecer, né? Então ele realmente serve como um prólogo antes do primeiro capítulo, porque o quadrinho aborda essa parada da casa mal assombrada, mas no caso é um prédio mal assombrado, que é onde a Aisha, ou Aisha, depende de como que a gente fala, cada um fala, ela vai morar num novo lugar, né? Porque ela não tá conseguindo dormir e viver no lugar onde ela vive, e ela vai morar na casa da sogra. E, assim, é foda, né? Morar, tipo, por ser uma sogra, mas morar com outra pessoa, né? Os seus pais, ou os pais do seu cônjuge, é ruim, né? Cônjuge fica aí pra quem entendeu a piada. São pessoas enviesadas, né? Se acontecer alguma coisa com o casal, sempre a família da pessoa vai querer ajudar foda. A pessoa e não o agregado ali. Sim. Né? A sogra dela já não respeita a cultura dela, porque logo nos primeiros momentos, quando tá aquela cena no quadrinho, né? Quando tá aquela parte lá que ela tá cozinhando, daí a sogra dela fala assim, essa noite eu vou te ensinar como cozinhar um pernil assado. Daí logo no quadrinho embaixo ela fala assim, né? Era o prato favorito do Tom e tal, né? Daí ela já tá com uma cara meio que de bosta, né? Porque pernil, né? É uma carne de porco, né? É uma coisa que o muçulmano não come, né? Então você vê que não respeita direito, né? A cultura. Essa demonstração do preconceito a gente vê de vários jeitos, de várias formas e de várias pessoas diferentes, né? A gente vê o preconceito até de quem sofre preconceito, né? Em certo momento a gente vê que é uma mulher asiática que tá falando de de uma outra pessoa, e até da sogra, né? A gente vê bastante dessas demonstrações xenófobas ou
xenofóbicas. Não só isso, o racismo também, na hora que ela tá no metrô. Então ela tem aquele preconceito ali enraizado nela de tudo, né, cara? Que a gente vê isso todos os dias, todos os momentos. A gente pratica. Não dá pra dizer, não, eu não pratico. A gente pratica involuntariamente, acaba acontecendo. E é uma coisa que a gente tem que sempre se policiar disso, exatamente, né? com certeza. É bom a gente ter falado isso, porque a gente já vê o cenário que tá, né? Porque ali a gente já vê como é que é o relacionamento da Aisha com o Tom, da Aisha com a sogra. E ela tem uma enteada, né? Que é uma menininha que gosta da cultura muçulmana, quer aprender e tudo mais. Isso aí que é interessante, né? Porque a menina começa a gostar, né, dessa cultura, aprende todos nos momentos, né? O que significa cada coisa, o hadij, né, que é aquele véu, né, que ela fala e tal, acho interessante. E a sogra, né, começa a não aprovar, né, mesmo que seja aquele... Lembrou um pouco o Get Out, né, você falou de Jordan Peele, me lembrou um pouco o Get Out, aquele racismo não velado, né, que você vê bem, tipo, é muito legal ser negro, né, você deve, sei lá, deve ter muitas coisas boas, né, você vê aquela coisa. E você vê, né, como que são as formas, né, todas estruturadas e tal, né. A sogra dela fica quase, sei lá, tem uma cena que ela fica, tipo, quase apavorada, né, quando ela aparece, né, logo nas cenas, né, quando acontece o 11 de setembro, né, e o filho dela aparece, né, com a namorada, né, que é muçulmana, e ela tá rasgando os hadij, né, da menina, né, então você vê como o racismo né, eu achei foda essas cenas aí. A avó aparentemente parece, e pior que assim, isso fica em aberto. A gente tá contando que a avó vai morrer em um certo momento da história. Mais pra frente a gente vai contar, mas parece que ela quer deixar de ser preconceituosa. Parece que ela tá abrindo a porta de levinho assim pra tentar, né? Mas aí o Tom, que é o filho e o marido da Aisha, diz: a minha mãe não é o que parece. Aquilo, minha mãe é má, minha mãe não sei o que, minha mãe não sei o que lá. Só que é foda isso, dele falar isso, e largar a Aisha sozinha. É verdade. Nesse quadrinho, a gente vê vários cenários, né, que a Aisha vive com cada pessoa, né, em questão da religião dela, no caso, né, em questão do Islã e tudo. Porque, assim, o que ela vive com a sogra dela é aquela pessoa que, cara, não admite, não que ela não admita, né, ela tolera o fato da Aisha fazer, né, as orações dela, tudo, mas é aquilo, né, ela passa pelo quarto, a Aisha fazendo a oração dela, ela fica olhando, e você não vê o olhar dela, né, porque você vê a Aisha e você vê ela de costas, você já imagina que ela tá julgando, porque a posição dela é, tipo, todo o corpo na parede e só a cabecinha na porta, e você olha e pensa, cara, quem que faz isso, sabe, tipo, pra que ficar espiando, sabe, ela não tá fazendo nada de errado, entende? Então parece que a menina tá fazendo uma coisa super errada na casa dela. Você vê, então, né, esse preconceito super nítido, assim, né, da sogra, no caso. Você vê a enteada dela super aceitando o islamismo na vida dela, então ela quer praticar também, ela quer conhecer a fundo, né, na prática. Tem o marido o noivo dela, que ele aceita, só que ele aceita a religião da Aisha, ele não aceita o Islã, porque depois, no final, a gente vai vendo que ele tem, sim, preconceito. E aí, quando a gente vê a atitude dele com a Medina, né, inclusive. E tem a Medina também, que ela é ela é islã, ela era, né, de uma família islâmica, tudo, só que ela não é mais muçulmana, ela é ateia. Então, tipo, você vê a relação da Aisha, todas as formas da religião, né, uma pessoa que aceita, porque ela já foi muçulmana e tudo, e agora ela é ateia, mas, tipo, a amiga dela é muçulmana e ela super entende. Tem o marido que entende a Aisha apenas, tem a sogra que não quer entender e tem a enteada que, cara, tá de peito aberto ali pra conhecer e tudo, então ela gosta da Aisha por completo, de verdade. Outra coisa legal do quadrinho é essa pluralidade total de visões da crença, né? De crença não tem, porque ele aborda só o Islã, né? Também não senti falta de outras religiões, porque o personagem principal é muçulmano, então. Mas de pessoas também, porque a gente vê pessoas de várias etnias diferentes, de vários países diferentes, né? Discutindo, sendo preconceituoso, sendo amigo e tudo mais. Então é bem, bem legal, assim. São coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Né? Exatamente. Ele normalizou bastante as relações. Eu achei muito legal isso. Coisa que eu percebi também, tipo, de normalizar situações, eu não sei, eu peguei assim, até ia perguntar pra vocês acham que o marido dela gostava dela ou não, da Aisha? Eu acho que não. Eu tive essa impressão que ele não gostava dela, viu? Nas primeiras páginas. Que ela não
não valorizasse ela. Ele tava com ela, não sei, parece que por conveniência, né? Pra ter uma mãe pra filha. Sim. Porque tem certas situações assim que, tipo, eu vejo que ele simplesmente, tipo, larga ela, né? Logo nos primeiros capítulos, né? Larga ela, deixa pra amiga cuidar e simplesmente, né, vai embora e tal, pra fazer esse documentário e tal, né? Achei estranho só, né? Então, tipo, daí, né, achei bem estranho, né, essa questão. Até a né? questão, o lance dele com a filha, né? Porque em nenhum momento você vê ele junto com a filha em momentos de pai e filha, tudo, né? Você vê mais a Aisha cuidando da menina do que ele. E eu penso assim, cara, a Aisha é uma madrasta, sabe? Ela tem, né, tipo, aquela coisa de, vou cuidar tudo, porque agora eu tô na família. Mas, mano, ele é o pai, sabe? Então, ele deveria estar ali, assim, principalmente, sabe? Até porque perdeu a mãe morta, né? Então, ele é único elo, né, de sangue próximo, assim, de primeiro grau, que ela tem, né, de família, assim. Então, é bem estranho mesmo, né? Uma pessoa que mora com a filha não ter esse afago, assim. O bom que a Aisha tem a Medina, né? Que é amiga dela, aparentemente uma amiga de longa data e tudo mais. Desde criança parece que elas são amigas, né? E, cara, é uma amiga foda, já tá ali o tempo inteiro pra tudo e tal, isso é bem legal, né? E a Medina que é legal que, assim, tem um quesinho dentro do quadrinho, eu também acho, de Hitchcock, assim, tipo, de um certo ponto a gente tem um protagonista que desligado e aí acaba sendo outro, porque a Medina acaba tomando conta da história, né? É verdade. Gira em torno da Medina depois, né? E a Medina, ela não mora sozinha, ela mora com os amigos, que é onde eu comentei lá atrás que a Aisha tem um contato visual, que não é o primeiro contato visual, mas é um dos contatos visuais com esses jeans, com esses monstros, atrás de um arbusto que tem numa planta, né? Atrás de uma planta, né? Dentro da casa da Medina. Esse quadrinho, ele trata dessa parada dos jeans, de ser um prédio mal assombrado, mas isso vai com a Aisha pra todo canto. Tá nela também, né? Não tá só no lugar. Quando chega no lugar, nesse lugar, ele potencializa esses monstros que perseguem a Aisha, né? Então isso é muito foda. E aí ela mora com os amigos e tudo mais, né? E ali rolam certos papos, e esses amigos vão ser importantes mais pra frente, também alguns deles vão morrer. A gente não vai ficar abordando quadro a quadro, acontecimento a acontecimento, né? Mas aí a gente vai tratando dos temas, né? Uma coisa que eu acho que é bastante abordada em vários momentos diferentes é a xenofobia. Assim, pra quem não sabe o que é xenofobia, é quando você tá num lugar e você vem de outro e você sofre preconceito porque você é de outro lugar. Vou dar um exemplo meu, inclusive. Eu sou carioca, já deve dar pra perceber, né? Eu moro em São Paulo tem 17 anos. O meu primeiro trabalho em São Paulo foi numa sapataria. Eu acho que eu já comentei isso em um outro podcast que eu participei antes. E aí, no meu primeiro dia, eu sofri um preconceito porque eu era carioca. O gerente da loja falou, que ele achou que eu não ia ouvir, mas eu ouvi, por que contrataram um carioca que não gosta de trabalhar. Aí, o que eu fiz? Isso foi no horário do almoço, né? E eu tava na salinha do lado, tipo, eles estavam almoçando de um lado, eu tava almoçando do outro, mas eu ouvi. Aí, o que eu fiz? Eu peguei minha comida, e fui embora. Eu poderia ter feito coisas? Poderia, mas isso foi há 17 anos atrás. Se fosse o Fábio de hoje em dia, ele tá muito fudido, tá preso, muito provavelmente. Porque eu iria voltar com a polícia lá, com certeza. E aí isso aconteceu, e isso é um exemplo de xenofobia. Isso lá acontece muito, principalmente porque ela é muçulmana. Sim, e a galera tem a questão do atentado de 11 de setembro. E dentro do prédio teve um atentado à bomba. Lembrando que, assim, xenofobia, ele é tipo medo do forasteiro, né? Medo do estrangeiro, no caso, né? Então, ele vem também carregado não só da questão de estrangeiro, mas muitas vezes por questão de preconceito mesmo, né? Muitas vezes racial, preconceito social, porque isso não significa que é só de fora, né? O Fábio deu um exemplo, né, dele carioca em São Paulo. Tem muito também de pessoas do Nordeste, né? Da Bahia. E muitas vezes essas pessoas, elas sofrem também, né? No Brasil, de forma geral também, hoje em dia tem muito preconceito com o venezuelano também, né? Por conta desses haitianos também. E nos Estados Unidos tem muito preconceito, né? Com o brasileiro, com o latino-americano mesmo, né? Com o muçulmano. Na Europa tem muito preconceito com o muçulmano também. Então, geralmente, ele vem carregado de racismo também, né? Não é só a questão da pessoa ser de fora. Até você falou isso, né, na Europa e tal, eu tava ouvindo um podcast, até esqueci qual que era, a questão das últimas eleições na França, né, a comunidade gay na França, né, eles estavam votando na Marine Le Pen, né, que é de extrema direita lá na França, a comunidade gay tava votando neles contra os imigrantes árabes, né, pra ela parar, né, de
de não deixar vir imigrantes árabes, eles, tipo, são pessoas que vão lá e impõem a religião deles, né, no lugar onde vocês estão. Então achei isso interessante, você ver, tipo, como é a questão, tipo, de você ficar, sei lá, tão maluco por uma coisa, sei lá, de você não construir pontes, né, de você não conversar, de você não, sei lá, dialogar, de você não conseguir conversar mais. É fácil você se unir, né, com o seu inimigo, teoricamente, que é uma pessoa de extrema direita que nega a sua existência, do que simplesmente, sei lá, você chegar, conversar, falar, ó, a gente é assim assado e tal, né, do que simplesmente, né, sei lá, né, votar num cara de extrema direita, mulher de extrema direita, né. Aquilo, né, você prefere não demonstrar seu amor em público, você perder essa liberdade pra poder não ter árabes no seu país. Aí você fala assim, cara, você tá perdendo muito de um lado, sabe? Porque, mano, eles vão continuar vindo, querendo ou não, sabe? Não vai ser uma presidente que vai impedir, por exemplo. Mas voltando à história, esses acontecimentos pregressos que tem, né, tanto do 11 de setembro quanto do atentado à bomba dentro do prédio, o tempo inteiro o quadrinho aborda. Acho que agora a gente vai entrar numa parte que eu acho que tem um furo de roteiro ali. Porque o quadrinho, ele aborda muito esse momento, que aquele local sofreu um atentado e ele só não explodiu inteiro porque ele é uma estrutura forte que aguentou a explosão. E em um certo momento a gente vê como rolou essa explosão. Que não explodiu por conta da pessoa que eles tanto falavam, que era um muçulmano também. Foi um cara que foi fuçar as coisas do muçulmano que morava lá. E em um certo momento, aí é que eu achei que tem um furo. Isso foi até uma coisa que a gente estava discutindo. Que eu fiquei na dúvida. Eu até perguntei pro Fábio, falei, mas como que explodiu? Porque foi uma panela. Conta aí. Então, eu achei que foi uma bomba. Dessa vez foi eu que fiz a pauta, não foi a Cal. E eu botei uma bomba. Eu até consertei e botei uma bomba entre aspas. Porque eu tinha visto uma bomba. E você viu uma panela. E depois eu fui olhar e falei, uma panela. Por que a panela explodiu tudo? Ele explica, deixa eu colocar aqui na página, ele fala que, na verdade, o cara, ele era terrorista, na verdade. Tava aprendendo a fazer bombas pela internet, só que não era o momento pra fazer. É que você vê aqui na página, tipo, tem até um sistema que tava colocando fios dentro da panela. A gente tinha visto isso, mas eu fiquei pensando, cara... Tem essa parte, né, que no quadrinho aqui, que você olha aqui, né, que quando cai e tal, né, é uma panela, né, com fios e tal. Daí quando a Aisha, né, tá bem e tal, ela tá olhando o site, ela fala, tem um jornalista, né, que investigou, que ela tá falando aqui, ó, a busca por respostas ainda teve ainda mais dados históricos do prédio. Apenas foi objeto de terror e controvérsia. O morador muçulmano detonou as bombas com explosivos e garrafas napalm caseiros, né. Daí ele vai falando, né, que o cara, ele aprendeu a fazer bombas pela internet e tal, só que ele não sabia direito como detoná-las. Era isso só. Entendi. Então ele era terrorista mesmo? Ele era terrorista. Mas mesmo assim, eu mantenho a minha teoria do furo, porque na parte visual, na parte onde conta a história do cara que achou as coisas do muçulmano, isso, fala depois e tal, né? Fica muito dúbio ali. Tipo, fica parecendo que o cara tava guardando a panela de pressão que explodiu de repente, sabe? Tipo, eu não sei, essa parte... Tanto que eu li o quadrinho não faz muito tempo, faz, sei lá, deve ter um mês que eu li. A Cal leu essa semana. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, é estranho, porque então significa que, na verdade, o cara era terrorista, mas ele tava só testando as bombas, até então ele não tinha explodido nenhum. E então quem realmente explodiu o prédio não foi nem ele, né, que fez as bombas. Achei aqui a página. Entre aspas, 144. É que ele fala aqui, né, que ele fala do Arthur Quinn, né, que na verdade abriu, né, o portal pra deixar o prédio místico, né? Que ele até brinca com a questão do caça-fantasmas, né? Daí ele fala aqui, ó, Ammar Shahzad, né, que é o outro é o cara, primeiro morador, né, que tava com as bombas e tal, né, ele fala que é uma série de explosivos caseiros em seu apartamento, né, tinha uma série de explosivos em 3 de junho, acredita-se em que uma combinação de bomba de panela, de pressão com garrafas de napalm caseiro confeccionado por Shahzad, a partir de tutoriais da internet, levaram uma explosão que resultou na morte de 7 pessoas. O fato é que nem o napalm nem a panela de pressão serem fortes o bastante para destruir o prédio em si, levou as autoridades
eles a criarem a teoria que Shahzad não possuía qualquer treinamento, embora haja evidências conflitantes quanto à possibilidade de ele estar agindo sozinho ou com a colaboração de terroristas e tal, né? Daí ele fala disso, né? Que ele sabia fazer e tal, mas não sabia... acionar mesmo, né? Isso, acionar e fazer e tal. Mas, encerrando esse assunto, né? Porque é uma parte dúvida, da bomba. Eu achei gostoso, eu achei legal. Achei legal a gente discutir, que o João né? pegou essa parte aí. Porque eu realmente fiquei na dúvida, assim, sabe? Eu peguei só a parte do quadrinho mesmo, né? Da memória lá, que fala sobre, que mostra mesmo, né? Eles pegando a panela e tudo. E eu fiquei assim, cara, então não foi nem o cara que explodiu aquele andar todo do prédio, foi esses caras aí idiotas, entende? E aí eu fiquei... Puta que pariu, que bosta. Deu até um gostinho, desculpa até interromper, deu até um gostinho assim, é horrível isso que eu vou falar, mas deu até um gostinho assim, legal, porque o carinha lá, né, explodiu, daí você vê ele se retorcendo na explosão, aí eu falei, bem feito, se fudeu. Ninguém mandou mexer nas coisas dos outros, tá certo. Cara, sim, imagina, o cara não tava conseguindo fazer nenhuma bomba, ele não ia conseguir fazer aquela bomba, com certeza quem iria encontrar aquilo lá seria, sei lá, tipo a SWAT, entende? Eles iam conseguir desfazer e tudo e tal. E fica a dica, não mexa nas coisas dos outros. Por mais que você ache que esses outros estão errados, não mexa, não é seu. Mas o João, em um certo momento, ele falou sobre o portal, né? Esse quadrinho, ele também é místico, né? Então ele tem a parte mística e tudo mais do próprio Slam. Em um certo momento fala de um mundo paralelo onde vivem os monstros, e aí foi aberto esse portal para que os monstros participassem do mundo real. Esses monstros, eles são alimentados pelo ódio que existe dentro daquele prédio, né? Por isso que aquele prédio, ele é amaldiçoado, né? Porque o portal foi aberto lá, e como muitas pessoas lá são preconceituosas, são raivosas, são extremistas em alguns pontos, né? Todas essas ações, elas fazem com que aquele lugar fique cada vez mais sinistro, mais macabro, mais cheio de monstros, né? Mais então, pesado, mais assim, pesado, carregado, né? mesmo de energia negativa. E, cara, isso é uma, tipo, mano, é o que é o nosso mundo, né, cara? Só pegar os nossos últimos anos e pegar os anos que estão sendo agora, as coisas estão mais leves, a gente se sente um pouco mais leve, apesar dos problemas não terem desaparecido, porque eles não vão desaparecer assim de uma hora para outra, mas a gente sente ali uma fagulha de esperança, que a gente não sabe se realmente vai ou não, mas que isso acontece lá, né, dentro da própria história, que tudo é alimentado pelas pessoas, né? É bem interessante isso. Tem uma coisa que você falou no começo, quando ela sai fora do prédio mesmo, né, acho que dá pra se entender que ela sai fora do prédio, que ela começa a ver as manchas, né, de pessoas na parede. Acho que é aquela coisa do que você carrega dentro de você também se espalha, né, dentro das outras pessoas, né, porque os próprios amigos dela também, vamos dizer, são pessoas carregadas, né, às vezes de preconceito e tal, porque tem aquele momento lá que a Jin, né, é acusada, né, de certo momento de ter cometido um crime. A amiga dela, amiga entre aspas, né, não fica do lado dela, acha que ela realmente cometeu aquele crime, né, de ter empurrado a sogra dela, né? Então você vê que realmente é essa questão do prédio, essa questão das pessoas ter esse fantasma, né, dentro do corpo e tal, né? E o interessante também que as outras pessoas que não acreditavam nelas, né, que são pessoas, por exemplo, não brancas, né, que no caso são a Medina, né, que é uma mulher negra, e sempre esqueço do Cedil. Ele também começa a ver, né, essas questões aí. Então você vê que são as questões do preconceito, né, se a gente for pegar literalmente, né, só eles conseguem ver esses pontos, né? Cara, sim, é uma coisa que eu ia até voltar naquela parte em que eles estão reunidos na casa da Medina, né, que eles estão bebendo, conversando e tudo. E quando a Aisha, ela vê um vulto na planta, ela se desespera, né? Ela sai, ela vai embora. Depois, eles ficam lá e tudo. E, tipo, eles começam a conversar, né? Ah, você viu e tudo, tal. E todo mundo fala, não vi nada. E aí, quando a Medina vai falar com o Cedil, ele comenta... Eu também vi. E a Medina fala, eu também vi. E, cara, as únicas pessoas que não viram eram as pessoas brancas. Então, você vê que, cara, eles estão vendo toda aquela vibração mesmo, assim, né? De, tipo, todo aquele preconceito que só as pessoas que sofrem o preconceito é que veem, assim, né? A gente vê em séries, assim, né? Quando rola... aquelas séries que tem um machismo mais velado, no meu caso, assim, né, um machismo mais velado, 2 caras sentados, 2 meninas que geralmente são as namoradas dos caras, né, e vem um amigo, o amigo cumprimenta os 2 caras e dá só um oizinho pras meninas, e tipo, passa reto por elas, e você fala, cara,
você olha isso e pensa, mano, ele não cumprimentou a gente. Pra homem, isso deve ser meio que, não, mas eu acho que ele tava corrido e tal, né, e tal, ele é nosso amigo, não. É estranho você ficar invisível no lugar, sabe? Eu tô aqui junto com, vamos supor, né, eu tô junto com o Fábio, por que a pessoa não me cumprimenta, entende? Então parece uma coisa que a gente tá vendo de paranoia, e não, sabe, é real, são duas pessoas, por que cumprimenta o amigo do Fábio e não me cumprimenta, sabe? Sim. Então são coisas que a gente acaba vendo, né? Eu acho interessante que esse quadrinho ele inverte uma coisa que eu tava preocupado em um certo momento de ser isso, né? De ser o mal influenciar as pessoas a serem preconceituosas, mas na verdade é o contrário, né? O preconceito que alimenta o mal, né? Dentro do quadrinho. Eu achei isso muito interessante. E isso fica nítido, né? E o João também comentou aí da morte, do acidente que acontece, né? Que é um acidente que acontece com a Aisha, né? Ela tem uns surtos, entre aspas, assim, que ela quer acabar com o mal que tá perseguindo ela, e ela acaba cometendo algumas coisas, né? Uma hora ela fura a sogra dela sem querer. Na verdade, ela fura só a roupa dela com uma faca. Nesse momento, ela empurra a sogra e a enteada da escada, né? A sogra acaba morrendo e a enteada fica hospitalizada, e a própria Aisha também fica, né? Porque ela é encontrada lá fora depois. A gente vê, né? Porque ela é arrastada pra dentro de um lugar, né? Que é até a capa do podcast. E aí começa a virar uma história de investigação, né? Onde a Medina vai investigar todos os acontecimentos, aí ela descobre os símbolos, descobre o cara que abriu o portão e tudo, né? Vai girando em torno ali dessas descobertas dela, a atitude do Tom com ela quando encontra, né? E aí a gente já tá partindo pro final do podcast e o final do quadrinho também. Infelizmente, para acabar com tudo, depois das descobertas da Medina, ela precisa se sacrificar para que a Aisha volte, né? Porque ela precisava de uma oração, não era? De uma oração que ela precisava? Ela precisava de um amuleto, de um amuleto, que eu acho... isso. É que não é um amuleto, né? Tem um nome aquilo que eles usam para fazer as orações. Ela fala que é... Aqui, espera aí. Misbarra. Misbarra. Precisa pegar isso, né? Que é da própria Aisha que tá dentro do apartamento. É, né? Isso. E é legal que ela lembra disso, né? Porque por Sim. mais que ela seja ateia, ela não é aquela amiga ateia que... não precisa disso. Ela é aquela amiga que, cara, a minha amiga precisa disso, eu vou fazer de tudo pra entregar isso pra ela sobreviver, porque ela precisa de oração, sabe? Sim. Então isso é muito bonito, cara. É uma coisa que a gente faz com os outros, né? Exatamente. E, cara, isso é um símbolo de amizade, de amor mesmo, puro, e um amor foda, sabe? Sim. Que todo mundo deveria ter pelo outro, Exato. Entende? Eu não vou contar como é que é o sacrifício da Medina, porque eu acho que é ali interessante as pessoas verem, porque é triste, mas é bem bonito, né? Eu só achei legal também, que você falou dessa parte aí, não vou também falar do sacrifício, mas a questão quando, tipo, ela tá quase assim, mal, e a questão quando a gente vê essa questão do preconceito, né? Por exemplo, a gente descobre quem que é o malfeitor por trás disso, né? Malfeitor. É o Chaves. Eu pensei no Chaves, também de Chapolin. É o Tripaceca. Não, que ela fala assim, né? Não, ela gosta das mesmas coisas que você, né? Comida vegetariana, coreana, o Retorno de Jedi e tal, né? Que é aquela coisa, né? Que se você for ver, a questão do racismo é só uma questão, sei lá, que às vezes a pessoa gosta da mesma coisa que você. Até aquele filme, né, do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, que tem o John Turturro, né? Que o John Turturro é um pizzaiolo lá, que ele é preconceituoso com as próprias pessoas negras que vão consumir a pizza dele, né? Gastar, dar dinheiro pra ele, né? E ele é preconceituoso. Daí o Spike Lee, né, que trabalha pra ele, fala assim: nossa, você é preconceituoso e tal, mas você consome, né, a nossa cultura e tal, né? Daí ele tem pôster, por exemplo, do Michael Jordan, né? Ele gosta do Chicago Bulls, ouve tal música e tal. Daí ele fala: é diferente, né? Essas pessoas são diferentes. Daí ele fala: não são diferentes, são igual a gente e tal, né? Daí você vê, tipo, a questão do preconceito, né? E é isso que eu gostei também no final, né, do quadrinho aqui já, né? Achei bem foda, assim, né? O quadrinho, ele tem bastante referência à cultura pop. Sim, e tal, tem uns easter eggs, assim, mas não é
uma coisa pra... poxa, fez uma referência a Star Wars. Não, tá ali. Não é gratuito. É pra você ver que, cara, preconceito, né, a xenofobia principalmente, ela é uma coisa que é aquele medo do desconhecido mesmo, né? Você vê uma pessoa que é muçulmana, você imagina que ela só faz oração e pronto, sabe? Mas, cara, ela gosta de Star Wars, ela gosta das mesmas bandas que você, ela faz as mesmas coisas que você. A diferença, né, é que ela faz uma oração talvez diferente da sua, talvez ela faça oração e você não, sabe? Talvez ela acredite em um Deus que você não acredita, mas ela vai no cinema também, ela tá sentada do seu lado do cinema. Fazendo só um parêntese rápido que você falou, tem uma série na verdade, eu baixei essa série, que eu acho que não tem nenhum stream do Brasil, tá? Mas eu baixei, que chama Remy, a série, né? Que tem na Hulu. Acho que logo, que é da Disney agora, né? Mas logo deve estar passando, que é a história de um jovem, né? Que ele é muçulmano em Nova York. Então ele vive com os pais, né, lá em Nova York e tal, né, com a irmã. Daí ele conta, né, como é ser muçulmano, tipo, ter uma vida normal também, né, tipo, de se apaixonar, de emprego, de querer fazer as coisas dele, né, e sendo muçulmano, né, principalmente porque os pais dele frequentam a mesquita e tal. Então é bem legal essa série aí. Como é que é o nome? Chama Remy. Boa. E legal, né? Então, indo pro final da história, a gente vê o desfecho da Aisha, né? Ela acaba sobrevivendo todos os acontecimentos, né? Muito por conta também do sacrifício da Medina. E a gente vê que ela tem ali ela volta a crer de verdade na religião. Que é aí que é o que dá o nome ao quadrinho. Porque quando você lê infiel, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que você acha que ela é uma mulher infiel com o marido ou com a esposa dela, que a gente até então não sabe nada sobre ela. E aí que você vê que é infidelidade quanto à religião, né? E isso é legal, porque você só fica ciente disso no final do quadrinho, né? Muito, muito bom mesmo. É verdade. E assim, tem uma cena pós-créditos, mais ou menos, daria pra se dizer assim, né? Porque assim, eu não queria falar como que a Medina morre, mas acaba tendo uma outra explosão lá e novas pessoas vão morar no prédio. E a gente vê que o mal não foi derrotado, né? Isso aqui é o pior, né? Você vê que acho que por conta também das pessoas também, né? Talvez acho que vão, né, circular, né, lá dentro, né? Mas eu só queria uma opinião de vocês. Vocês acham que a Aisha bate bem na cabeça? Porque você não achou estranha essa questão aí do final dela ver a Medina como uma caricatura. Opa, tá ruim hoje. Um desenho estranho. Caricatura, né? Ela não tava batendo bem nas bolas, não. Cara, eu não sei. Não sei, cara. A princípio, eu fiquei sem entender quando eu vi. Daí eu entendi o que tava rolando, assim, quando a gente descobre que ela tá meio travada, assim, sabe? Na cabeça dela mesmo, né? E aí, quem tá lá com ela, a mãe dela e a enteada, elas falam, né? Aisha, você tá aí, né? Então ela tá parada, encostada, né? Num móvel, assim. Aí é isso. Aí eu penso, nossa, gente, ela tava fazendo tudo isso, então, na mente dela. E assim... sabe o que eu pensei agora? Que a gente indagou sobre isso? Ela é amiga da Medina desde criança, né? Será que não é a versão Medina criança aqui? Pode ser. Porque isso retoma a questão mais inocente, que elas não precisavam preocupar com nada e tudo e tal. Então a vida era maravilhosa. Tinha problema? Tinha. Tinha preconceito? Tinha. Mas criança não vê isso, né? Então é tudo maravilhoso, tudo perfeito. Pode ser. Aí depois, no final, ela vê a Medina, né? Com uma carinha gostosinha, assim, bonitinha. É adulta já. E aí é o momento que ela dá um sorrisinho até. Tá no final, né? Desse pensamento dela, né? Desse momento que ela tá viajando mesmo. E aí chamam ela pra realidade de novo. Então eu acho, mesmo a Medina mesmo, assim, na versão criança. Porque inclusive ela tá com o hijab dela, né? Quando ela era criança, ela era muçulmana mesmo. E quando ela tá adulta, ela já não é mais. Ela já é ateia. Então eu acho que é isso, sabe? Concordo com você sobre se a Medina criança e Medina adulta. Mas também eu acho que é um ciclo que se fecha dentro do quadrinho. Porque o quadrinho abre com ela tendo companhias, entre aspas, invisíveis, que são mais, né? O mal tava do lado dela. E aí quando fecha o quadrinho com a finalização, quem tá do lado dela é o Ben, que é a amiga dela. Né? Talvez a partir de agora vai ser assim, né? Sim. Ela sempre foi atormentada por visões.
Então agora a visão dela, ao invés de ser do mal, é a visão do bem. Por isso que eu acho que ela não é maluca. Verdade. Talvez ela seja uma pessoa criativa demais, então quando ela um medo, esse medo se materializa. Quando ela tem uma coisa boa, essa coisa boa se materializa. Então, talvez seja isso também. E agora, né, nós temos nossa finalização e a gente tem nossa tradição aqui no podcast da gente dar uma notinha pro filme. Hoje vai ser mais difícil o cálculo porque tem que dividir por 3. É verdade, olha aí. Não vamos conseguir fazer cálculo de cabeça como sempre, a não ser que todo mundo dê 5, hein? Aquelas, né? Já fica enviesando a nota dos outros. João, você que veio convidado aqui hoje, qual sua notinha pra esse quadrinho aí, Infiel? Olha, eu vou te ajudar, Cal. Então já vai ser um 5. Olha aí! Não, mas um 5 justificado, não é à toa não, mas é um quadrinho que acho que conseguiu levantar umas boas discussões aqui entre a gente, não é uma coisa rasa, a gente conseguiu falar, deu bastante, vamos dizer, a gente voltou, falou, foi procurar coisa, a gente caçou, né, lembrando aquela época da Panini lá, né, de caçar piolho nas coisas, né, Sim. de páginas, então a gente foi caçar coisa que falou, deixou de falar, então buscou referências, realmente é uma nota 5 e parabéns aí, obrigado até pela indicação de vocês aí. Isso, notinha, Blitz. Cara, eu vou dar um 4,5, mas também vou justificar, também adorei a história. A história é maravilhosa, as ilustrações são excelentes. Me deu medo também lendo. Como eu falei que eu ia comentar, né, eu também tenho tive muitos problemas com vizinhos. No lugar que a gente morava antes, tinha muito problema com os vizinhos. Que a gente tá agora, não temos problemas com vizinhos, temos outros problemas na nossa casa, mas não é com vizinho. Então, eu me identifiquei bastante porque, né, cara, ela não tava em paz nem dentro da própria casa, né? Então, eu senti muito isso na minha vida, de eu não ter um lugar onde eu podia me sentir em paz de verdade. Só que eu não vou dar 5 porque a parte da bomba, ela realmente eu achei, assim, não, isso eu vou ser chato, isso realmente foi mal montado. Eu achei que marcou. Marcou, porque ficou muito mal entendido, assim. O quadrinho não foi superficial e dúbio em nenhum momento. É verdade. Mas nesse momento ele foi. Infelizmente, perdeu meio pontinho por causa disso. Parece desfile de escola de samba, né? Começa com 10 e vai perdendo ponto porque, sei lá, aí, né? Travou o carrinho. Mas e você? Qual a sua notinha? Minha notinha é 5 também, que como novidade, sempre. Hein? Os últimos 5 de 300 podcasts, todos têm 5. Mas eu não tenho culpa se o pessoal faz coisa boa aí. Não tenho culpa de me entreter com várias coisas. Não, mas eu gostei pra caramba do quadrinho. É um dos poucos quadrinhos que eu já li, fora a Turma da Mônica, quando eu era mais nova. Cara, eu gostei muito, porque tem muitos quadrinhos, né, que até você já me indicou tudo, que eu lia, depois eu parava e falava, vou ler depois. E depois não lia mais e tudo. Então, esse quadrinho foi um que me prendeu muito, assim. A história é muito gostosa de ler. Eu sou uma pessoa muito visual, assim, sabe? Então eu me identifiquei muito com a Aisha também, porque qualquer coisa que me falam, já vem na minha mente e tudo. Então eu me identifiquei muito na história, né? Apesar do preconceito que ela sofre não ser o mesmo preconceito que eu sofro, assim, né? O dela é muito pior. Eu me identifiquei bastante com a história. A arte é muito foda, o roteiro é muito foda, tudo é muito foda, assim. Eu gostei muito mesmo. Capa, né? Todo cuidado mesmo. E uma coisa que a gente não comentou, né? Mas Pipoca e Nanquim sempre faz, eles sempre traduzem todas as coisas, né? Sim, detalhezinhos, assim, de coisa. Tipo, tem as plaquinhas, as coisas. A plaquinha, assim, né? Tem uma lojinha lá que tava o preço e ligue para... E tava bem... Não dá pra ver direito, sabe? Bem apagadão, que poderia ser call to, mas tava lá, ligue para, bem apagadão. Cara, é um cuidado incrível, assim, sabe? Que eu acho muito legal. Então, a notinha ficou 4.83333333. Deu uma dízima periódica aqui. Olha aí, hein? João, você que é nosso convidado, esse quadrinho é um terror sem medo ou um terror com medo? É um terror com muito medo, vírgula, se você tem um terror social. Se você sabe, né, um dever de classe é um terror social. Se você não tem, é um terror sem medo. Boa! Perfeito!
E onde que as pessoas podem ouvir outros episódios de papos gostosinhos, assim, sobre quadrinhos de terror, filmes de terror, séries de terror, aqui do Terror Sem Medo, Bolites? Atualmente a gente tá em vários lugares agora, hein? Agora é muitos lugares. Muitos lugares. Spotify, Anchor, Amazon Music, Cashbox, Google Podcast. A gente tá no Pocket Cast, também no Overcast, Radio Public. E para quem tem iPhone, a gente tá lá no Apple Podcast e no Deezer para quem não ouve as coisas no Spotify. Então, cara, não tem como você fugir da gente. Se você não quiser nenhum desses lugares, você pode assinar nosso feed aí no seu Pod Addict ou então no seu agregador de podcast favorito. Buscando por Terror Sem Medo, isso. E, João, a gente agradece muito, né, sua participação aqui no Terror Sem Medo. Feliz de ter você, né, como primeiro convidado aqui. Primeira de muitas outras participações que a gente espera trazer você outras vezes, né? Foi muito bom mesmo. Aqui no Terror Sem Medo. A gente agradece demais. E, assim como a gente, né, falou onde a gente tá e tudo, fala aí seu jabá, fala onde você tá, seu arroba, tudo. Bom, quero agradecer bastante aí, primeiramente, a participação. Já é acostumado a ser host e dar nisso. Não, agradecer muito aí por vocês terem me convidado aí pro Terror Sem Medo. Fico muito feliz aí. Até eu tinha brincado lá no podcast que vocês estavam falando, né? Tava ouvindo o último podcast de vocês, né? O último que eu peguei, né? Dos filmes que lançaram em 2023, né? Que vão lançar. Daí vocês comentaram uma coisa que eu não percebi. Que o Pânico 6, né? Que vocês falaram assim, né? O trailer do Pânico 6 já deu spoiler pra quem não viu o Pânico 5. Eu falei, é verdade, né? É verdade. Daí eu comecei a dar risada, eu falei, é verdade, já fizeram isso. Mas enfim. Vocês falaram aí, né, onde o pessoal pode ouvir vocês. Então é a mesma coisa onde o pessoal pode ouvir aí o Locadora do Trash, né? A gente tá pedindo também pro pessoal avaliar a gente, né? Que tá ajudando bastante o Locadora do Trash. Quando vocês avaliam a gente, deixam um comentário e tal, tem ajudado bastante. Vocês podem encontrar a gente em qualquer rede social, Twitter, Facebook, Instagram, né? Através do @terrormania666, né? Que vocês encontram, a gente tá por lá. Eu tenho um projetinho bem pequenininho que eu falo um pouco de quadrinhos, no caso são quadrinhos mais pipocão mesmo, que eu gosto de Marvel, DC, alguns alternativos, né? Que é o @dropshq aí, né? Que eu falo um pouco sobre quadrinhos e tal, que eu curto. É bem pequeno, bem singelinho, né? Então fica aí a dica também pro pessoal que quiser seguir aí pra ver um pouco sobre quadrinhos que eu comento, tá aí também o Drops HQ. Maravilha, que legal. Valeu, João. Eu que agradeço, viu? Foi muito bom, velho. E você também que tá nos ouvindo, pode nos encontrar no Instagram pelo @Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Ou pelo e-mail, terrorsemmedo13@gmail.com. Como o João falou dos 5 estrelas do comentário, isso vale pra gente também. Isso ajuda a alavancar e aumentar a nossa audiência. Até mostrar pra gente que vocês estão gostando do conteúdo pra gente produzir. E a gente já tá no 21º episódio. A gente já pode beber nos Estados Unidos com 21 episódiozinhos. Nossa, nada a ver. E o que a gente vai ter no próximo episódio, Bolites? Falando no demônio, que vocês falaram aí antes, a gente vai falar de Pânico, Pânico 5 e Pânico 6. E até o próximo Terror Sem Medo. E como diz a Medina, o racismo é um câncer que não tem cura. O máximo que se consegue é remissão.